Bom, então vamos iniciar nossa semana, juntar o nosso campo de energia, direcionando com um propósito. Lua cheia. Então, depois de todo esse ciclo que foi passado, a lua cheia vem anunciando novas possibilidades, porque é a lua cheia que está antecedendo o fluxo da lua cheia, a primavera. Então, é a semana que a gente vai se preparar, né? A gente está preparando essa semana, a primavera vai ser dia 21. Então, a gente está fazendo tudo que é cheio, que é a semana que antecede a última lua cheia antes da primavera. Depois, então, ela começa a minguar para depois nascer novinha lá na primavera, onde vem um novo começo. Então, como a gente sabe, cada semana tem um fluxo de energia importante. E o fluxo de energia, hoje eu tirei uma carta do arquétipo com a medicina para a gente poder usar nesse momento e qual que é a energia favorável de movimento. E saiu a carta do guerreiro. Uma carta que eu acho que ela insiste às vezes em sair como mensagem, hoje ela saiu muito fortemente, porque, olha, é preciso despertar o agente guerreiro dentro de nós. Entende? E esse agente guerreiro, ele precisa usar uma outra forma, junto com ele, uma outra medicina que saiu aqui, a carta que saiu são as ervas curativas. Então, hoje, as duas frequências que a gente pode trabalhar para o fluxo da semana é o guerreiro com mais alquimia. Então, qual que é a diferença desse movimento? Cada instrumento que o guerreiro usa vai direcionar o tipo de força que ele vai canalizar, certo? Então, a força desse guerreiro para essa semana não é o guerreiro das armas, vou pegar a lança e vou sair matando, porque existem vários tipos de guerreiro, certo? E o guerreiro dessa semana, ele é o guerreiro que trabalha com as medicinas, é o guerreiro que se cura, sabe? Porque o guerreiro vai enfrentar a guerra da vida, os desafios, mas ele se dá o tempo para ele curar suas feridas, para ele aliviar as suas dores, para ele fortalecer o seu espírito, para ele retornar para casa, sabe? Então, vamos canalizar esse campo do guerreiro hoje com o guerreiro com esse poder da alquimia. Não é só as armas, mas é o poder de fazer essa alquimia. Então, as palavras-chave, né, é combatividade, força, decisão e determinação. O guerreiro é o arquétipo da ação estratégica e direcionada a um propósito definido. Sabe, isso aqui é muito importante, porque assim, olha, quando eu ponho o arquétipo do guerreiro no movimento que eu estou fazendo, é assim, só interessa aquilo, sabe? Numa tribo, eles treinavam guerreiros com sobre várias técnicas, mas uma mais forte era a capacidade do guerreiro de ter foco, de olhar para aquele objetivo onde ele está indo buscar algo que vai beneficiar a aldeia, a comunidade. Como se fosse assim, tem aqui uma pessoa passando por uma situação e precisa de uma erva que está lá do outro lado. Então o guerreiro tem que buscar e talvez vai levar dias para ele achar essa erva, ou talvez meses, mas a aldeia precisa que ele ache isso para o bem de alguém ou de todos. E o guerreiro sai, tem que manter o foco naquele propósito, trazer aquilo ali, conquistar aquele movimento e trazer de volta para a aldeia, certo? Esse é o poder que tem que ser treinado no guerreiro. Quais são as armadilhas do guerreiro no caminho? As armadilhas do guerreiro estão às vezes ele não sabe qual que é o propósito, ou talvez ele comece a esquecer, porque o propósito nosso de ação, ele já vem desde a espiritualidade, desde antes de vir aqui. Só que com o nascimento, na absorção do veículo de todas as informações terráqueas, certo? Então, aquela luzinha da lembrança começa a ficar esquecida. Então, um dos problemas do guerreiro é esquecer qual é o seu propósito, como ser e qual que é a missão que tem, certo? Qual que é a missão? Para cumprir essa missão, eu tenho que focar nesse objetivo e tenho que cumprir essas metas, porque a missão é uma coisa pontual, sabe? O propósito, ele é algo que ancora como todo. Ó, o meu propósito me ancora, certo? Aí a minha missão é algo pontual. Então, nesse sentido, seria para a aldeia, não, missão, propósito de ser guerreiro, X, buscador,
Missão, buscar um remédio X para essa situação, vai buscar isso do outro lado. Cumpriu missão. Para cumprir a missão, precisa, então, botar o objetivo da viagem e traçar as metas, cada uma, para poder cumprir esse objetivo, para poder cumprir a missão, pegar aqui e cumprir a missão quando entrega, no caso do exemplo que eu estou dando, a erva aqui, para a curandeira poder fazer o remédio que precisa para X coisa. Nesse movimento que a gente precisa ter em mente que guerreiro, que formato de guerreiro, qual é o meu propósito como guerreiro e a minha missão que está nesse momento e meu objetivo e metas para cumprir essa missão. Qual que é a armadilha? Esquecimento. O primeiro esquecimento é a gente esquecer que a gente é uma alma, uma consciência e que só estou no corpo. Esse é o primeiro, que eu esqueço também do meu propósito espiritual. Esse é um. E depois do meu propósito no dia a dia. Alguma coisa que eu marquei com propósito e vou esquecendo porque vai entrando outras no caminho, sabe? E a gente acaba se distraindo. Então, ou seja, distrair seria, para esse exemplo, o guerreiro que saiu daqui da aldeia dele com uma missão, aí tá levantando, tá caminhando, e aí ele para um pouquinho para descansar, aí ele toma um outro caminho, aí ele faz uma outra coisa, se distrai no caminho, aí parece uma coisa mais urgente, ele se distrai de novo, ele opta por outra que não estava no plano. Então é como se, ao buscar essa erva, ele parasse numa aldeia, tomasse um drink com alguém, parasse numa outra, batesse um papo, namorasse uma pessoa e ficasse aqui namorado, como se numa outra ele foi aí e passasse vários desafios, e aquela missão, às vezes, que estava aqui foi esquecida, porque o guerreiro se perdeu no caminho dele e ele não tem para trazer de volta, ele não atingiu aquele ponto para ele poder realizar a missão dele. Então, esse é um primeiro passo importante, porque o guerreiro, que esse arquétipo que a gente precisa na nossa vida, ele é a ação estratégica e direcionada a um propósito definido. Exemplo, eu saí daqui, tenho que conseguir a planta aqui, então esse vai ser estratégia e nada me para no caminho, nada pode me desviar, nada pode tirar o meu foco, sabe? O meu foco é esse e é nesse lugar que eu tenho que chegar. Esse é o poder do guerreiro. Por isso é o ímpeto da força motriz que alimenta o coração. Ou seja, eu só penso aquilo, na erva, nesse exemplo, na erva que eu estou buscando para cumprir a missão, para trazer para a curandeira, para a aldeia. É tudo que aquilo que me interessa para poder fazer uma missão e cumprir uma missão com a força do guerreiro. Então, use esse arquétipo sempre que você quiser vencer, superar obstáculos, enfrentar desafios e atingir uma meta. Então, essa semana está tendo esse chamado. Vamos chamar o arquétipo aqui do guerreiro. O guerreiro ajuda a escolher as armas certas a cada necessidade. Agora eu preciso de uma lança? É uma lança. No nosso caso, essa semana, a arma certa é o poder da alquimia. Já falamos dele. Saiba manuseá-las, pratique e foque no alvo definido. Gente, a distração e a necessidade de anestesiar é um dos maiores pontos que tiram a gente do foco. E aonde está a nossa fé, que a fé pode ficar abalada, por não conseguir sentir ali o foco, sabe? Mas é a fé que sustenta tudo isso. Para mim, então, guerreiro significa a fé que eu tenho naquilo que eu escolhi, determinei, estou indo e mantenho como foco. E a gente pode ver isso sobre vários pontos. Por exemplo, eu posso falar, meu guerreiro, meu foco é fortalecer meus músculos, porque eu quero ter um músculo forte e eu preciso caminhar e cuidar do meu corpo. Pronto, então o guerreiro, chama o guerreiro para fazer isso. Guerreiro, aí que todos os dias, no momento, essa é a meta, até atingir. Então, a gente pode usar o arquétipo em vários pontos, porque eu vou precisar desse guerreiro para manter essa força de tudo que eu estiver determinado a vencer. E aí eu posso fazer para vários lados. O meu guerreiro profissional, o meu guerreiro aqui na minha vida pessoal, sabe, o meu guerreiro social que eu estou tendo que enfrentar. Ou seja, em cada uma das realidades, a possibilidade de estar nesse lugar, nesse campo, né? Mas tomar cuidado, não faça da sua vida um campo de guerra. Então aqui também está a delicadeza do guerreiro. Vamos guerrear, que é a diferença entre estimular e gerar energia de vamos para aspecto de guerra, de medo, de gerar esse tipo de frequência. Não use em excesso o guerreiro que há dentro de você. É bom lutar e vencer, mas lembre-se de que o guerreiro merece descanso e sono tranquilo. Relaxe.
Então, gente, ok, vamos botar energia de guerra, mas temos que ver, tá compensando ele? Porque o guerreiro precisa se restabelecer para continuar de pé. Ele não pode ficar de pé segurando o tempo inteiro e falando, só isso daqui. Por quê? Porque ele não consegue manter a luta mais tempo. Então, tipo, ele luta tudo agora e depois tem que se ausentar porque ficou doente. Então, por isso que o guerreiro também na porta do xamã, ela significa esse olhar e curar suas feridas. E curar suas feridas de todas as formas, sabe? Comportamentos combativos devem ser exercidos em contexto que exijam tal atitude. Porque senão o guerreiro começa a guerrear de todas as formas. Então, brigando com tudo o tempo inteiro. Não. Vamos gastar energia de forma direcionada a um propósito. E a reflexão é, eu sei escolher as armas certas para cada necessidade? Sei reconhecer meus talentos e habilidades? Que também é um elemento muito fundamental, porque esse guerreiro lembra, nesse movimento, a gente precisa dele forte com a gente e amoroso. Então é importante que a gente aprenda isso. Semana boa para o desenvolvimento desse guerreiro. Eu sei usar minha força na medida certa, é o mantra para essa semana. Então, trabalhar isso, eu achei muito bonito, né? Eu vim combinado o arquétipo com o curador, do arquétipo do vencedor, da alquimia, porque fala sobre cura, sobre transformação, sobre recuperação e reciclagem. Sabe o quão é importante isso? Então, se esse instrumento de poder foi indicado para você neste momento, saiba que as ervas curativas estão prontas para compartilhar seu magnífico poder. Sobre a terra marrom, a semente fecundou e brotou verde de diferentes tons e formas, cada uma ao seu jeito, com sua magia formosura, com seu talento original. Cada sopro de vida está em uma roupagem diferente, com uma função específica. São frutos da alquimia da vida, da mágica transformação a que tudo está sujeito. Só você pode fazer uma alquimia em sua vida, usando tudo o que tem para gerar sua riqueza pessoal. Então, eu achei isso tão poderoso, porque quando junta nesse movimento, você fala, nossa, essa magia. Então, eu não estou lutando só pela terra, sabe? Não só pelas coisas, não só pelo resultado da meta nos números que são tão importantes, mas para o propósito que traz um significado bem elevado, que isso dá essa força forte. Aí toma cuidado, as ervas daninhas podem invadir o seu jardim e roubar o nutriente de suas plantas. Saiba escolher, distinguindo entre o que é útil e o que é nocivo. Acho que isso combina muito em vários sentidos, porque no nosso propósito de criar uma vida melhor, é muito importante identificar o que é erva daninha. Abrindo só um espaço quando a gente fala de magia das plantas, não existe erva daninha, certo? Toda erva tem um poder, uma medicina. Mas a gente chama de erva daninha, são aquelas ervas persistentes que estão invadindo um território, tipo, eu quero plantar alface. Aí está nascendo um tanto de outras ervas que têm outras funções e ela é daninha porque ela é resistente, porque ela vai roubar todos os nutrientes do alface. Então eu não vou conseguir ter o meu pé de alface, porque ele vai morrer, porque tem uma outra erva ali. Eu tenho que priorizar. Esse canteiro é para alface, para alimentar a minha família. Se eu deixar crescer essa erva daninha aqui, ela vai tirar todo o nutriente do alface e eu escolhi o alface. Entende como que é tão poderoso identificar o que está ali, inclusive para a nossa vida, nos relacionamentos, nos projetos, nas ideias, sabe, no plano que eu estou fazendo. Não, isso daqui é uma coisa importante. Essa outra erva, que eu estou chamando de daninha, certo? Mas ela pode ter um outro sentido, uma outra função em outro lugar, em outro momento. Aqui, para a gente atingir o objetivo, a meta, o movimento, aquilo que é o foco junto com o guerreiro, então tem que tirar. E às vezes é no pensamento que vem plantando uma ervinha daninha, uma ideia daninha. Ai, será? Que aí se eu não trago ela à tona e esclareço, ó, você é uma erva boa. Para outra coisa, não para aqui agora, porque agora você está tirando isso. Você vai só desvirtuar, tira. Aprender a tirar as ervas daninhas do pensamento, gente, é muito importante, porque isso pode atrapalhar o guerreiro, tá vendo? Eu preciso de uma força prata, guerreiro, determinada, mas entrou uma ideia, alguma coisa que foi plantada, não tem coisa mais forte do que uma ideia plantada na nossa cabeça.
Quando uma ideia é plantada e é uma daninha, porque às vezes ela está lá de outra história, ela vem aqui e traz uma informação e começa então a crescer dentro da nossa cabeça, das nossas ideias. E aí aquela erva atrapalha aquele ponto, sabe? Quando eu vou fazer, por exemplo, um retiro e vou fazer um jejum, sabe? Eu tenho aqui um movimento, plantei uma ideia. Olha, a ideia é ficar sem comer e me conectar espiritualmente. Então eu tive que tirar ervas daninhas, que era um pensamento que fala, nossa, mas pra quê? Nossa, mas a comida. Nossa, eu tô lembrando da comida agora. Simples coisas assim seriam energias desviando. Algo desviando a minha energia de um lugar onde, de alguma forma, acaba gerando um prejuízo aqui para a ideia central, porque eu não estou focada. Não, isso aqui não interessa, nada, não, sai da minha cabeça, o meu foco é esse. Lembra, guerreiro? Esse é meu foco. É aqui que eu vou levando esse ponto. Então, isso é muito importante. Como um alquimista, porque essa carta está falando, ó, alquimista. Alquimia. Eu sou um guerreiro alquímico. Eu estou pronto para poder fazer o movimento e fazer na alquimia enquanto estou caminhando. Ou seja, nada me abala ao ponto de eu me perder, porque tudo em algum momento vai ter uma alquimia. Mesmo que eu leve agora uma situação que eu leve um pouco mais de tempo, a alquimia vai acontecer, porque eu sou um guerreiro da alquimia. Acho que esse ponto é muito lindo. Questione, que tipo de mudança eu preciso fazer neste momento da minha vida? Sugestão, plante um pé de manjericão perto da cozinha, suas terras flores brancas sugerem com o seu aroma a vibração do amor puro universal por tudo e por todos. Aqui eu acho que é bem um trabalho, é lindo, eu tenho sempre perto da cozinha um pé de manjericão, porque o manjericão vai trazer, é uma erva muito poderosa que serve além para as questões digestivas, para acalmar o estômago, sabe, para relaxar, ele também tem esse poder do amor, né? Então acho que o guerreiro com esse poder alquímico, ele é um poder bem forte, bem direcionado, e a gente pode deixar isso como um propósito da nossa meditação para a semana. E eu posso dizer para vocês que para mim isso aqui é uma coisa muito forte como guerreira, porque sempre na minha vida guerreira eu venho buscando que todas as situações se tornem elementos de alquimia para que eu possa transformar o que está ao meu redor e poder gerar dessa forma um poder maior. Então, ou seja, cada vez mais o meu guerreiro eu sinto mais força, cada vez mais eu sinto alquimia em mim e cada vez mais eu posso ensinar esse caminho. Isso vai acabar algum dia? Eu acredito que não, porque a vida ela tem essa constância. Então, se a gente vai sempre alimentando isso e aprendendo no caminho, eu não carrego o peso do passado. Então, quando que o guerreiro fica na sombra? Eu estou tendo que lutar contra tudo e o mundo, certo? E aí não estou conseguindo me curar. Eu passei por momentos assim, e aí cada momento que passa assim é momento de aprender, mesmo você precisa buscar ajuda, buscar recursos, buscar medicina, buscar formas de fazer, é perfeito. E como uma dessas medicinas, por exemplo, é manter um foco, que é um foco direcionado. E a gente pode usar elementos como, por exemplo, fazer 21 dias do São Miguel, sabe? Começar um movimento que é a novena de São Miguel, parar um determinado momento que a gente pode fazer isso. Você pode fazer sozinho, você pode fazer em grupo, você pode chamar um grupo de pessoas para poder fazer juntos, porque quando você tem um grupo fazendo ali no mesmo dia, você conseguir fazer no mesmo horário, você conseguir marcar, você consegue uma sintonia de energia muito incrível, muito forte para fazer esse movimento, que eu acho muito poderoso. Então, que essa semana seja uma semana abençoada com essa força de transformação para todos nós.